mundo todo é cada vez mais questionada a política de repressão ao consumo daquela que é considerada a mais leve das drogas. Quando a droga é criminalizada, é um crime você possuir a droga, não vão 10 pessoas comprar, se uma só pode comprar, dividir entre as 10. A droga faz mal. O problema não é esse, como é que você lida com a droga. Álcool é mais letal do que maconha. A Marcha da Maconha, promovida pela Justiça, vai às ruas. Nome André Barros, 52 anos, carioca, mestre de ciência penal. Sou advogado da Marcha da Maconha. Me apresentar. Meu nome é André Barros, eu sou advogado criminal há 30 anos, atuo na área criminal há 30 anos, sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB há 28 anos, tenho mestrado em Ciências Penais, sob a direção, na época Cândido Mendes, sob a direção do grande advogado Nilo Batista, fui orientado pela doutora Vera Malaguti e sou uma pessoa que já nasci na militância. Eu, quando entrei na marcha, eu entrei em razão da prisão de 5 pessoas que estavam divulgando a marcha, e a partir daí eu vi que o movimento não tinha um apoio jurídico, então nós começamos a fazer os ofícios às autoridades. Eu fui inclusive o primeiro a entregar esses ofícios em 2009, quer dizer, eu coloquei isso na marcha, que a marcha a marcha começou antes, ela parou, começou em 2002, parou, voltou, e quando voltou eles marcavam a marcha sempre aos domingos, e todos esses domingos dos anos anteriores era a final do Campeonato Carioca, e todas as finais era Botafogo e Flamengo. Eu sou botafoguense, não perco a final de Campeonato Carioca nem por um decreto, então eu não fui às marchas nesses anos anteriores. Quando eu entrei, então, a gente começou a fazer esse ofício. E eu tive a honra de ser o primeiro a entregar esse ofício. Então eu chegava no batalhão da Polícia Militar do Leblon, e me lembro a primeira vez, cheguei lá e disse, eu vim entregar um ofício. Aí o cara falou, de quê? O ofício da Marcha da Maconha. Então acho que parou, teve uma reunião dos oficiais durante 1 hora para ver se recebia ou não os ofícios. Né? O senhor lembra qual ano foi isso? Foi 2008, foi 2008 nós fizemos esses ofícios, eu entreguei esses ofícios. E na delegacia também, a delegada teve uma reunião, fiquei 1 hora esperando para protocolar os ofícios. Então, por quê? Porque a lei fala, no inciso 16, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então a gente fazia um ofício dizendo o horário, o trajeto das marchas da maconha. Então a gente estava tudo dentro da lei. A maconha. Por que a maconha é carregada de tanto preconceito, tanta discriminação? A gente também foi pesquisar isso, né? E estudando nós verificamos que a criminalização da maconha é evidentemente racista. Porque os portugueses tinham decretos da coroa incentivando a produção de maconha no Brasil para a produção de velas e cordas para as caravelas. Porque a corda da maconha, a fibra da maconha, ela é uma fibra muito maior que as outras, muito mais forte. O cânhamo. O cânhamo é um anagrama de maconha, né? O maconha é um anagrama de cânhamo. Então, os portugueses incentivavam a produção de cânhamo para fazer corda e vela para as caravelas. As roupas dos pobres eram de cânhamo. E os negros trouxeram a maconha como parte da sua cultura, como o samba, como a capoeira. Não, o samba foi do Brasil, mas era de sambô também. Mas toda a cultura. Não, os negros foram escravizados no Brasil, degredados da África, escravizados no Brasil. A escravização, nós temos que colocar. O que é o racismo? O racismo é o ódio. O ódio contra o negro, né? Isso é que é o racismo, porque a pena mais leve era o açoite, que eram de 100 a 400 chicotadas por dia, uma pessoa, um negro, né? Então o racismo é ódio. Isso que acontece hoje, a polícia entrar na favela mandando bala onde moram os negros, sem qualquer investigação, isso é racismo. O racismo é uma política de Estado no Brasil, né?
Então a maconha foi trazida pelo negro como uma cultura. Fumar a maconha no pito do pango, que eram cachimbos de bambu com uma cuia de barro, onde se botava maconha dentro. E todos os quilombos tinham a produção de maconha. O Quilombo dos Palmares tinha a produção de maconha. Para, inclusive, ele curtiu o banzo, que é a saudade da África. Ao fumar a maconha, ele curtiu o banzo, a saudade da África. Então, como toda a cultura dos negros foi criminalizada, a religião estava na Constituição de 1824, né? A religião brasileira católica, apostólica, romana. Logo nos primeiros artigos, todas as demais religiões eram proibidas. As religiões afro-brasileiras eram proibidas. Capoeiragem era proibida, o samba era proibido e fumar maconha era proibido. O primeiro lugar do mundo que penaliza a maconha, que criminaliza a maconha, é o Rio de Janeiro. É a Lei de Posturas Municipais, parágrafo 7º da Lei de Posturas Municipais de 1830. E ela é evidentemente racista, porque na sanção ela coloca escravos e outras pessoas que consumissem o pito do pão, quer dizer, a forma, porque toda criminalização você criminaliza um fato, uma conduta, né? Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, é uma conduta que tu criminaliza. Então, qual era a conduta? Era fumar a maconha no pito do pão. Então, a pena era evidentemente racista, porque dizia escravos e outras pessoas. Os escravos no Brasil em 1830 eram os negros. Os índios já tinham deixado de ser escravizados. Os índios foram massacrados como os negros também, né? Mas os índios não eram mais escravizados em 1830. Então a escravidão era contra o negro. Então a primeira lei do mundo que penaliza a maconha é do Rio de Janeiro de 1830. E a sanção é essa. E toda a forma que se falava era o fumo de Angola, liamba, diamba, todas são nomes iorubá, nas diversas línguas africanas. E o fumo de Angola é bem emblemático, né? Quer dizer, o fumo vindo de Angola. Então a criminalização da maconha, o ódio contra a maconha, que até hoje ele é maconheiro. Maconheiro é uma coisa, né? É um xingamento. A maconha era o que era? Era o ópio do pobre. Como, obviamente, a gente vive num sistema capitalista periférico, monarquista, escravocrata, que é esse do Brasil, os ricos têm ódio dos pobres, os ricos têm ódio dos negros, né? Então, a criminalização da maconha é racista e classista, o ópio do pobre. O branco só vai fumar maconha nos anos 60, com todo o movimento libertário do mundo, das músicas, depois o movimento hippie, o rock and roll. Então o branco só vai fumar maconha mesmo nos anos 60. Então a resistência é dos negros, a criminalização, todo esse ódio é racista. É muito mais fácil você fazer um simpósio sobre a descriminalização das drogas, você falar das drogas, do que você fazer um simpósio sobre maconha. Maconha é maconheiro, né? É carregada do racismo. Então até eu vi que tem uma das perguntas aí, se a gente defende a descriminalização e legalização de todas as drogas. E, bom, primeiro é isso que eu estou colocando, quer dizer, é mais fácil você fazer um simpósio sobre drogas do que sobre maconha. Maconha é um cara, ih, meu Deus do céu, não fala essa palavra, parece que é uma palavra demonizada. Até, por exemplo, o Rodrigues Doria foi o primeiro representante do Brasil no Congresso Internacional sobre criminalização das drogas. Está lá, tem um livro Maconha, do Ministério da Saúde, de 1950, onde logo no primeiro parágrafo, do primeiro texto, né, na realidade é um memorial do que o Rodrigues Doria falou nesse Congresso Internacional. Ele dizia que através da maconha o negro estuprava, matava, cometia todos os crimes. Está lá escrito assim: pretos velhos, sob barulhenta batucada, fumavam, consumiam o fumo de Angola, faziam rimas selvagens. Quer dizer, ele não gostava de nada, né? Não gostava de samba, não gostava de capoeira, ele não gostava dos negros, ele não gostava dos pretos velhos, não gostava da maconha, não gostava de nada. E ele disse que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos em razão da escravidão. Vocês estão fazendo direito até 1830 também entrou em vigor o primeiro Código Criminal do Brasil, o Código Criminal do Império.
Esse Código Criminal estabelecia no artigo 60 que o escravo, por um pequeno delito, poderia receber no máximo 50 chicotadas por dia. Quer dizer, além de ser escravizado, ainda tinha um Código Criminal que estabelecia isso. Por quê? Porque antes eram de 100 a 400 chicotadas. Um pequeno delito era furto de sapato, porque os escravos não podiam usar sapato. E também, de certo, fumar maconha também entraria nessa, né? Então, o que é isso? A gente tem que saber, pô, já pensou? Isso era a pena menor, porque galé ainda era pior, e a pena capital de morte. Galé era obrigar a pessoa a remar dias sem parar, trabalhar em obras públicas com ferro no pé. Então, o açoite ainda era menor, e a menor era isso, era de 100 a 400. Isso aí, o que é? O racismo é ódio, né? Então, a maconha carrega isso. Inclusive, quando se debateu se o nome seria Marcha da Maconha, a galera falou, não, tem que ser Marcha da Maconha mesmo, porque é maconha que sofre todo preconceito. Então, por isso se chama Marcha da Maconha. Porque a nível internacional é marihuana, marcha, eu sou ruim de inglês, não. A Marcha da Maconha, em 2008, Proibida. ela foi proibida em 10 cidades do Brasil, né? Então, eu, um advogado que mora em Teresópolis, Gerardo Xavier Santiago, e o vereador Renato Cinco, eu e o Gerardo fizemos uma representação, o Cinco assinou também, e nessa representação a gente denunciou os 10 juízes que proibiram a Marcha da Maconha. Era um movimento evidentemente orquestrado, porque eles entravam nos plantões, o Ministério Público entrava com a mesma ação, uma ação inominada, no plantão de sexta para sábado, no Tribunal de Justiça da respectiva cidade, né, do estado, da cidade do estado, né, da respectiva cidade, e os juízes concediam. Então chegava lá sábado para fazer a marcha, estava lá a polícia com uma ordem judicial proibindo a Marcha da Maconha. Então isso aconteceu em 10 cidades do Brasil, Rio de Janeiro inclusive, praticamente todas, São Paulo. E aí nós fizemos uma representação à Procuradoria-Geral da República, e na época a procuradora substituta era a Débora Duprá, que a gente sabia que a Débora Duprá tinha uma posição em torno das garantias e liberdades individuais, ela tinha uma posição bem avançada, a gente sabia disso. E ela só iria ficar um mês na Procuradoria-Geral da República, porque ela era interina e estava sendo feita uma eleição para o novo procurador. Então ela ficou um mês. Então nós entramos, na realidade nós entramos em 2009. Aí as marchas foram proibidas em 2008, nós entramos em 2009. E naquele mês, nós obviamente tínhamos pessoas da Marcha da Maconha de Brasília e entramos com a representação e pedimos para que eles avisassem ela também, né? Não sei como chegou aos ouvidos dela, e ela realmente fez 2 ações magníficas, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que recebeu o número 187, e a ação direta de inconstitucionalidade, que recebeu o número 4274. Essas ações ficaram paradas no Supremo Tribunal Federal, foram distribuídas. A primeira foi distribuída, a DPF 187 foi distribuída para o relator, que foi o ministro Celso de Mello, e essas ações ficaram paradas. Em 2011, então quem moveu essa representação foi a Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. E em 2011 teve a Marcha da Maconha de São Paulo, onde eu estava nessa marcha. Foi a primeira, eu sou uma pessoa que participa de movimentos sociais, né? Desde que nasci. Sou de uma família que fez a luta armada contra a ditadura militar, e então já nasci na luta, né? Sou da Comissão de Leis da OAB há 28 anos, já fui tudo na comissão. Atualmente sou vice-presidente, estou licenciado. Eu nunca vi a polícia atacar uma manifestação por trás. Normalmente a polícia ataca pela frente.
Então, assim que a Marcha da Maconha tomou a Avenida Paulista, já estava bem grande a marcha lá em São Paulo, a polícia atacou por trás. Eu estava até ali perto da fileira da polícia, que normalmente eu me posiciono atrás, entre a manifestação e a polícia, os advogados, né, tem essa postura. Quando eles começaram a atacar, eu não acreditei, né? Aí eu até falei para os comandantes lá, falei, pô, vocês vão legalizar a Marcha da Maconha fazendo isso aí. E aí foi uma tarde, eu não conhecia o centro de São Paulo tão bem, eu conheço São Paulo e tal, mas lá é muito grande, né? Então foi uma tarde de luta, porque a marcha era dispersada pela polícia com muita violência, violência muito desproporcional, o uso abusivo da força com balas de calibre de borracha grosso, né? E a marcha dispersava e se reagrupava em outro lugar do centro da cidade. Então foi uma tarde de pancadaria. Me lembro muito dos skatistas, né? Os skatistas sensacionais, eles se reagrupavam e enfrentavam a polícia, né? E essas cenas de violência passaram pelo país inteiro. Elas circularam pelo país inteiro, nos grandes jornais do país, televisivos, né, da televisão. E em razão dessas imagens, 15 dias depois que isso ocorreu, a nossa marcha é normalmente no mês de maio. Então essa marcha ocorreu no final do mês de maio. 15 dias depois, em razão dessas imagens, o ministro Celso de Mello colocou a DPF em pauta. Foi a primeira vez que eu vi tanto maconheiro vendo um julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal. E a cada voto a gente vibrava, né? O voto do ministro Celso de Mello foi um voto espetacular, acompanhado por todos. O ministro Fux foi o único que levantou uma questão da participação de menores de 18 anos na marcha. Ele achou que isso deveria ser vetado, mas os demais disseram que isso era impossível, né? Realmente é impossível. A decisão é a seguinte, a decisão diz que nenhuma autoridade no país, a partir daquela decisão de 2011, legislativa, policial, judiciária, nenhuma autoridade no Brasil pode mais interpretar, especificamente em relação à Marcha da Maconha, que a Marcha da Maconha está praticando o crime de apologia. Nenhum juiz, nenhuma autoridade mais pode interpretar isso. E que a Marcha da Maconha, na realidade, está lutando pela mudança de uma lei. E que a Marcha da Maconha está amparada pelo inciso 16 do artigo 5º da Constituição, que diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Odeio ainda, e só que agora eles têm que chamar a gente sempre. Na última marcha a gente ficou até desconfiado, estranhamos, porque nós não fomos chamados no batalhão. A gente sempre era chamado, depois dessa decisão, no batalhão para uma conversa antes, né? Onde eles diziam isso, que não podia fumar maconha na marcha. A gente, como é que a gente vai impedir? Os organizadores não incentivam o consumo da maconha, que daí estaria praticando um crime, obviamente. Nós, organizadores, não incentivamos, né? Mas as pessoas fumam maconha na marcha. E a polícia, ela, logo no início, ela fazia sempre um corredor ao lado da Marcha da Maconha e ficavam ali. Eles não prendiam quem fumava, porque senão ia ter que prender um montão de gente, né? E tem um grito que eu não acho provocativo, mas é inevitável, porque é uma juventude que é reprimida muito nas ruas, fumar maconha, que é polícia, maconha é uma delícia. E quando grita isso, a gente fala, e agora que a pancada vai rolar, né? Mas a galera canta e eles engolem. E nas últimas marchas, eles têm se posicionado, a polícia tem se posicionado bem na frente, atrás, não fica mais ao lado. Quer dizer, a repressão vem diminuindo porque já são, vamos fazer o quê? Ano que vem,
10 anos de marcha da maconha garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ódio contra a maconha ainda é evidente, porque o ódio contra a maconha, o que se explica, é o racismo. O racismo é a política de Estado. Essa questão da Anvisa foi uma luta das mães, chamadas de mãe-conha, a gente brinca, né, chama de mãe-conhas, que lutaram pela importação de medicamentos com substâncias da maconha. Então, a Anvisa, ela, porque através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da portaria 344 da Anvisa, é que a maconha é criminalizada. Então, na lista E da portaria 344, tem 8 plantas que são proibidas no Brasil. A primeira é a cannabis sativa L, lineu, né? Cannabis sativa lineu. E é a primeira planta proibida. No primeiro adendo dessa lista E, da portaria 344, eles colocaram autorizando a importação de medicamentos com substâncias da maconha, o canabidiol e o THC. Eu nem me lembro se está no primeiro adendo THC também, substâncias da maconha. Então você pode importar através, tem que ter um laudo médico, tem que fazer uma série de exigências da Anvisa para ela autorizar essa importação. Então, isso aconteceu em 2015, nem sabia que era essa data, né? 2015. Agora, a cara de pau mesmo é o seguinte, a Anvisa colocou agora nessa lista um outro adendo permitindo a venda no Brasil de medicamentos que tenham 30 miligramas por mililitro de CBD, canabidiol, e THC, tetraído canabinol, né? Então ele autoriza a venda no Brasil desses medicamentos, tem que ser autorizada pela Anvisa também. Então você já tem esse adendo é novo. Então você já tem no Brasil multinacionais do capitalismo farmacêutico que vende medicamentos de maconha com sede no Brasil. Então você tem a PharmaUSA em Volta Redonda, você já tem multinacionais da Holanda, do Canadá. A do Canadá, inclusive, tem ações e bolsa de valores. E nós aqui, porque a portaria diz o seguinte, que você não pode importar, exportar e manipular essas 8 plantas. Então você tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Fiocruz, que tem como objeto social a pesquisa, combinado com o parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.343, que permite a pesquisa científica para fins medicinais. Tá gravando aqui? Vou desligar aqui. Só falar, Ricardo, tô fazendo um programa aqui, liga depois, hein? Se quiser pode atender. Não. Lá de casa, só para avisar. Então, a Fiocruz, uma fundação do Ministério da Saúde, que tem por objetivo a pesquisa, ela não tem, apesar de ter médicos, inclusive o laboratório da UFRJ também dentro da Fiocruz, pessoas que têm conhecimento, inclusive com pessoas no Brasil que plantam para fins medicinais, poderiam fazer isso, não conseguem, não tem essa liberdade, porque parece que o Conselho Deliberativo da Fiocruz é conservador e não dá essa autorização, né? Então a cara de pau é essa, quer dizer, no Brasil você pode, já tem aqui empresas, já estão instaladas no Brasil para vender produtos multinacionais, americana, canadense, holandesa, para vender medicamentos com substância da maconha, e nós aqui não podemos produzir na Fiocruz o óleo que poderia ser doado aos hospitais públicos brasileiros. Por exemplo, a cooperativa, tem uma cooperativa que tem autorização para produzir o óleo, uma cooperativa da Paraíba, e ela produz o óleo a R$30. E as famílias que compram óleo do exterior compram por R$1.500.
Então você tem, inclusive, decisões judiciais obrigando o Estado a comprar por R$ 1.500 para dar para o paciente de graça. Quer dizer, o Estado brasileiro então está... Isso é um problema até de balança comercial. Quer dizer, o Estado brasileiro, agora ele compra do exterior, quer dizer, remete dólar para o exterior e traz para cá esses medicamentos que saem por R$ 1.500. E nós temos no Brasil uma cooperativa, por exemplo, que produz esse medicamento a R$ 30. E a Fiocruz poderia fazer isso de graça, doar esse óleo, que é um óleo, para quem já viu crianças que têm ataques epiléticos violentíssimos diariamente, quando passam a usar o óleo, crianças que já foi tentado tudo que é tipo de medicamento. Nenhum deu certo, só o óleo que dá certo. Então essas crianças, nós não podemos doar para essas crianças esse óleo, enquanto temos aqui multinacionais já esperando liberar total para vender aqui dentro. Então, quer dizer, é um problema hoje de concorrência internacional. Quer dizer, a maconha no Brasil virou uma questão de concorrência internacional. Nós temos um capitalismo farmacêutico. É impressionante o número de drogarias e farmácias que foram abertas ultimamente. Eu moro em Copacabana, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, acho que tem que virar, inclusive, o nome tem que trocar, tem que ser Avenida da Farmácia, né? Eu nunca vi tanta farmácia na minha vida. Então, o capitalismo farmacêutico está aqui dentro vendendo medicamentos de maconha, daqui a pouco vai estar aqui dentro vendendo medicamentos de maconha internacional, e nós aqui não podemos manipular a planta e produzir essa planta de graça num país que tem tanta terra, tanto sol, e só falta as sementes, né? As sementes que está lá em Gênesis, né? Deus criou a semente no terceiro dia. Está na Bíblia. No primeiro dia Deus criou a terra, no segundo dia Deus iluminou a terra, e no terceiro dia ele disse: bom, agora que vocês têm a terra e têm a luz, então eu lhe dou as sementes e os frutos para produzir mais sementes e mais frutos para vocês se alimentarem. E no último dia Deus falou: agora pode descansar. Está em Gênesis. Então, vamos criminalizar a semente, a maconha, é um absurdo completo. Então, como a gente sempre fala, por que eu estou falando isso, né? A gente esquece. Normal, né? Não acalma, alivia o estresse, fica calmo. De algo se esquece muito alto. O sintoma sempre vem, veja bem, meu camarada, eu faço muito mal também. Eles querem me comprar, eles querem me acender, só que eles querem me prender. Dois na disciplina e passo a bola pra você. Eles querem